Olá, ouvintes! Eu, Adriana, juntamente com Ana Clara, Catherine, Mariana e Larissa, somos estudantes do curso de Psicologia. No segundo semestre, cursando a matéria de Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência. Abordaremos nesse podcast o tema A importância do apoio familiar com a homossexualidade na adolescência. Então, galerinha, no Brasil, temos uma alta taxa de homicídios relacionados a pessoas LGBTQIA+, especificamente em homossexuais e frequentemente apontados como um dos países com o índice mais elevado de violência contra essa comunidade. Nesse podcast, temos o objetivo de informar e ajudar os pais desses adolescentes. Na adolescência é uma fase de conhecimento, evolução e o apoio dos pais é essencial. Dito isso, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que significa a sigla LGBTQIA+, e como ela representa as diversas identidades de gênero e orientações sexuais. A letra L significa lésbicas, mulheres que se atraem por outras mulheres. G, gays, homens que se atraem por outros homens. B, são bissexuais, que são aquelas pessoas atraídas por mais de um gênero. T, transgêneros, que são pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo atribuído ao nascer. Q, queer, termo abrangente para identidades não tradicionais. E intersexuais são pessoas com características sexuais que não se encaixam nas normas típicas de masculino ou feminino. O A seria de assexuais, pessoas que não sentem atração sexual ou têm pouca atração sexual. O A, ele pode ser também incluído nos aliados, que são pessoas que apoiam as comunidades LGBTQIA+. E finalizando, temos o mais, que inclui outras identidades não representadas nas letras anteriores. Então, pessoal, segundo a Revista Brasileira de Enfermagem, muitos pais enfrentam dificuldades em aceitar a homossexualidade dos filhos, por questões culturais, religiosas ou até mesmo por falta de informação. O estudo da revista destaca que as negações por parte dos pais geram uma série de consequências, como distanciamento emocional e, em casos mais graves, a expulsão de casa. Traremos uma participante que falará um pouco da sua experiência e nos ajudará a entender melhor sobre o tema. Bom, vamos lá então. Você pode compartilhar pra gente como foi a reação dos seus familiares quando você se assumiu? Então, os meus familiares, eles souberam lidar bem com a situação. Eles até se assustaram, né? Mas é porque é normal. Mas com o passar do tempo, eles foram se tranquilizando. Só que, infelizmente, em muitos casos, o medo da rejeição, tanto por parte dos amigos quanto da família e o preconceito social, eles são obstáculos, né? Que muitos jovens, eles continuam enfrentando a cada dia mais. Então, vários jovens LGBT, QIA+, eles têm medo de se assumir, por temerem a rejeição da família e serem alvo de discriminação. Verdade, concordo completamente. Com certeza, né? Ainda é uma questão muito... um tabu quase, né? Sim. E a maioria demora muito tempo para se assumir por esse medo. Às vezes por não ter uma rede de apoio ali, uma rede de né? apoio ali Com pra certeza. E como você acha que esse apoio familiar pode ajudar a reduzir o preconceito que esses jovens enfrentam fora de casa? Então, acho que pode reduzir o índice de transtorno emocional, como a depressão, a ansiedade, as crises existenciais, porque eles acabam desenvolvendo isso, né? Muitas vezes chega até perto de um suicídio, que acaba sendo muito triste para a nossa comunidade, porque aqui no Brasil a gente tem taxas muito altas de homicídio e até suicídio por parte das pessoas LGBT. Então, ajuda na capacidade de construir um relacionamento, né? Porque a gente acaba passando por muitos instáveis, e não só com a família, mas também com outras pessoas. E com apoio dentro de casa fica mais fácil de você ser apoiado fora de casa. Sim, porque se você tem um conforto dentro de casa, até por questões como pessoa mesmo, você consegue ser você mesmo, não ter mais assim uma identidade fora de casa. E também tem um processo do adolescente lutar contra a sua própria identidade e buscar autoaceitação também, né? O que pode ser um processo difícil e solitário. Sim, verdade. Exato. Com isso é a pressão social, né? O adolescente, ele sente a obrigação de ficar nos padrões que a sociedade impõe. E isso afeta a sua autoestima e o seu bem-estar emocional também. Sim, realmente. Sim, a gente pode falar também do processo de se assumir, né? Que às vezes o que dificulta muito é o preconceito dentro de casa. Que
na maioria das vezes surge dentro de casa, né? Pelos pais, pelos familiares. E aí o medo da reação dos pais, o receio de ser expulso de casa, especialmente para jovens, né? Que ainda não tem independência, um apoio, uma independência financeira, são fatores que dificultam muito na aceitação. Imagina uma situação de um jovem de uma família pobre, sem emprego, sendo expulso de casa só por ser, tipo, LGBT. Só pela orientação sexual. Só pela orientação sexual. É muito triste. Ou ainda permanecer dentro de um ambiente tóxico ali, tendo que lidar e se conformar com as situações porque não tem condições de sair de casa. É muito triste. Não, e nisso a gente pode até puxar o gancho da religião e a geração mais velha, né? Porque muitas pessoas mais velhas, eles crescem em uma geração em que o preconceito, ele era mais explícito. Então, em alguns casos, por ensinamentos religiosos, eles têm essa ideia mais forte na cabeça, de que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Então, eles continuam rotulando qualquer outra forma de afeto como errado ou preconceituoso. Não, e vale ressaltar, né, que algumas igrejas, eles querem e impõem que sejam feita a cura gay. Pra eles, nossa, Sim. isso é um absurdo. Nossa, é um absurdo, né? Querer reforçar mais uma vez a importância do entendimento sobre... Querer tirar a orientação do jovem, né? O direito de escolha dele. O homem é feito pra mulher e a mulher pro homem. E é só isso. Tem que ser moldado segundo eles, né? Eles acreditam que todos têm que ser assim. Sim, também tem muito a questão das pessoas mais velhas que cresceram com esse ensinamento, né? De que até a questão religiosa mesmo. Outro impacto que vale ressaltar é o da saúde mental e o comportamento suicida, né? Porque existem estudos que falam que o comportamento suicida varia de acordo com o suporte e a aceitação que o indivíduo se encontra. É importante também ressaltar que nesses estudos dizem sobre o quanto a conexão com a comunidade pode ser um fator de proteção contra esses efeitos negativos. Sim, Dri. E a prevenção do suicídio entre os jovens, né, LGBT, eles requerem uma abordagem mais focada na identificação precoce, né, daqueles em risco. Então, as redes sociais hoje em dia, elas são exemplos de aliadas nas novas estratégias de enfrentamento, porque elas têm ferramentas poderosas para isso, que facilita muito o acesso a recursos, tratamentos. Isso mesmo, e assim como as redes sociais podem ajudar, elas podem atrapalhar também, né? Porque existem muitos casos de disseminação de ódio na internet. Agora eu vou ler um depoimento de uma mãe que passou pelo processo de aceitação do filho, né? É importante ouvirmos a voz das famílias que, assim como os filhos, enfrentam as suas próprias batalhas internas. Verdade. Lá diz assim, abre aspas, acho que foi o momento mais sofrido de toda a minha existência. O meu mundo foi destruído na totalidade, meus sonhos deslacerados. Meu filho não parecia mais meu filho, era o fim de tudo. Pensei que enlouqueceria. Por tempo sofri sozinha, estava de luto. Descobri então um grupo de pais de homossexuais. Penso que todos os pais, como eu, que se encontrassem nessas condições e tivessem a chance de encontrar um grupo de apoio, as coisas seriam menos sofridas. Bom, deixamos aqui esse relato, né? E trazemos algumas sugestões que talvez podem atender. Em forma de dicas, né? Isso, pode ajudar a entender esse processo e deixar ele mais fácil. Bom, para começar, para os pais que estão passando por esse processo, reforçamos a importância de ouvir com atenção e carinho e lembrar que é o seu filho que está passando por isso, né? Lembrar que, assim como você, ele tem medos e inseguranças e seu apoio nesse momento é crucial. Bom, a gente vai dar 3 dicas, assim, só para não passar batido. E a primeira é: pratique a escuta ativa e ouça seu filho, com o coração aberto e sem julgamento. A segunda é: informe-se, busque conhecimento sobre a sexualidade, podendo ajudar a desconstruir mitos e preconceitos. E por último é: mostre que o amor não depende da orientação sexual. Isso fortalece o vínculo e protege o jovem de pressões externas. Os pais que apoiam seus filhos contribuem para que esses jovens tenham relações saudáveis, tanto com eles mesmos quanto com outras pessoas. Voltando um pouquinho no gancho do suicídio, né, a gente também deve lembrar da automutilação. Adolescentes que não têm esse apoio são mais propícios a se cortar, a queimar, ou qualquer coisa que faça com que a dor emocional diminua, né? Que a pessoa Ela só se quer. torne Isso. física ao ponto de apaziguar o mental dela. Isso. São mais propícios a usar droga também e bebidas. A rejeição também gera uma insatisfação pessoal.
Os jovens homossexuais sem o apoio da família tendem a se cobrar mais, buscam a validação através do sucesso profissional ou acadêmico, na tentativa de compensar também a falta de aceitação. Sim, é verdade. Então é isso, gente. A gente agradece muito toda a atenção que vocês deram ao nosso podcast, porque é um assunto extremamente importante e atual e atemporal também. Então a gente encerra agradecendo e deixando várias reflexões aí de construir novos planos e reconhecer os seus filhos de uma nova forma, entender que isso não é o fim do mundo e que muitas vezes a orientação sexual, ela não é algo para você viver como luto, até porque muitos dos jovens, eles só querem amar. A orientação sexual nada mais é do que o amor que ele sente por outra pessoa. Independente de ser pelo mesmo sexo ou não, a gente deve entender que nos dias atuais isso está se tornando cada vez mais comum. E que bom que está se tornando cada vez mais comum, porque a gente consegue ter a liberdade de expressão e a liberdade de amar quem a gente quiser. Então, da mesma forma que os filhos eles encontram espaços de acolhimento, os pais muitas vezes também eles atravessam esse processo sozinho. Porém, é importante eles passarem por isso sozinho, porque aí sim eles vão aprender a amar os filhos como eles são e seguirem a vida da melhor forma, num relacionamento saudável com o seu filho e em uma vida melhor ainda. Exatamente.